Fala galera, se você ainda não entendeu o que está acontecendo nesse episódio, fica por mais alguns minutinhos que eu já vou te explicar. Quem está assistindo agora pelo YouTube já percebeu que estamos num cenário diferente. Quem está escutando pelo Spotify, iniciou esse episódio agora com a gente, vale a pena depois dar uma ida lá no nosso vídeo do YouTube para conferir do que estamos falando e esse contexto novo que estamos gravando. Beleza, Sérgio. Confesso que eu estou um pouco bem confortável aqui, climazinho arejado, tá? Mas conta pra galera aí o que é esse formato, o que a gente vai estar entregando agora, que tipo de conteúdo que vai ser. Vamos lá, explica um pouco aí. Então galera, basicamente esse é um novo formato, vai funcionar como se fosse um quadro dentro do nosso podcast, tá? Que é o Out Office. Qual que é a ideia do Out Office? Como vocês já viram aí no título, né? É um contexto onde estamos fora do escritório. A nossa ideia aqui é passar para vocês um pouco do nosso lifestyle, do nosso dia a dia, em situações diferentes, locais diferentes, só que sempre falando de negócios. Então vamos lá, a estrutura ela vai funcionar mais ou menos da seguinte forma. O quadro vai ser perguntas e respostas, onde a gente vai fazer alguns quadros separados, intercalados entre um episódio e outro. Como vocês viram, a gente fez um episódio de apresentação, onde eu e o Sérgio interpretou, mostrou como que seria o projeto, a gente teve um convidado e agora a gente está fazendo esse formato, onde a gente vai buscar o quê? Problemas de empresários, problemas reais de pessoas reais, tá? Que a gente vai buscar soluções para eles, onde eles vão mandar essas perguntas na nossa caixinha de perguntas no Instagram. Então, se você ainda não segue o nosso Instagram, peço que siga, né? @winmastermind, tá? Que ali você vai poder participar, você vai poder mandar a sua pergunta e a gente vai poder apresentar uma solução para você. É isso então, galera. E aí, bora começar? Bora, né? A primeira pergunta é do Felipe. Ele trabalha em uma empresa de ramo farmacêutico e aqui ele diz: sou gestor do departamento de qualidade e não estou conseguindo aumentar o engajamento do time. Inclusive, tem um caso agora de um funcionário que já aumentamos o salário 3 vezes e não surgiu nenhum efeito positivo. O que fazer? Beleza. Bom, começando aí com uma pergunta clássica, né? Mas ocorre bastante. Primeira coisa que a gente pode falar é que nem tudo se resolve com dinheiro. E isso, mais do que nunca, se prova em situações como essa. Então, o que eu faria nessa situação? O primeiro passo é que a gente mapeie os nossos funcionários, os nossos colaboradores. Ah, mas o que seria esse mapeamento, Sérgio? Conhecer o perfil de cada pessoa. Os pequenos empresários, eles têm uma cabeça ainda muito fechada de achar que todo mundo é como eles. Todo mundo se motiva pelas mesmas coisas. E nem sempre todo funcionário vai se motivar somente por um aumento. A minha motivação não é a mesma que a sua. Exatamente. E assim, então muitas das empresas hoje, elas já começam um processo seletivo fazendo esse mapeamento. E eles fazem isso em duas partes. O que a gente chama de soft skills e hard skills. Basicamente, o que seria esse soft e hard skills, tá? Os hard skills são as habilidades técnicas, ou seja, o que o cara bota no currículo dele, o que ele aprendeu na faculdade, que é a parte técnica mesmo, o que ele sabe executar. E os soft skills são as habilidades emocionais, ou seja, como o determinado colaborador reage a determinadas situações, tá? Quando ele é colocado em uma prova, quando ele precisa tomar alguma decisão, tá? Então esses soft skills hoje são muito mais importantes do que prioritariamente as habilidades técnicas, né? Hoje a gente fala que a gente até tem um seguinte slogan, né? A gente contrata pelo caráter e treina as habilidades. Exatamente. Que antigamente era muito inverso, a gente tinha muitos problemas, né? Então, basicamente é isso. Eu começaria analisando e mapeando, então, já que você já aumentou o salário dessa pessoa 3 vezes, mapeando o perfil dela para entender de fato qual é a motivação. Às vezes ele prefere uma férias prolongada, um dia de descanso, um tempo livre trabalhando de home office em casa, do que propriamente dito o salário aumentado mais de 3 vezes, tá bom? Valeu! Beleza, bora para a próxima. Ana Júlia disse: sou influencer e tenho uma loja de roupas. Trabalho com o Instagram, sempre ouvi muito sobre marketing e o pessoal tem comentado muito sobre engajamento orgânico e tráfego pago. Mas até hoje não sei a diferença deles. Me ajuda. Tá, vamos lá. Qual que é a diferença primeiro entre tráfego orgânico e tráfego pago? O nome já diz, tráfego orgânico. O que é isso? O algoritmo ele entende que o seu conteúdo é relevante se as pessoas interagem com o seu conteúdo. Comentam, compartilham, salvam. Então, quanto mais relevante o seu conteúdo for, mais o seu alcance orgânico ele vai ser. Então, na cabeça do algoritmo, ele entende que o seu conteúdo é relevante. Então, o seu conteúdo ele vai ser entregue para mais pessoas. De forma natural. Né? Isso, de forma natural. Isso é tráfego orgânico, beleza? Vamos lá, o que é tráfego pago? O nome também já diz. Tráfego pago nada mais é você investir dinheiro na ferramenta. Seja ela no Facebook, no Instagram, no Google, no YouTube, existem diversas formas
que você pode anunciar seus conteúdos dentro da internet, beleza? Então, tráfego pago, resumindo, é você investir dinheiro, tá? Você investe um valor X ali para você aparecer, para sua empresa aparecer, para sua empresa ganhar visibilidade dentro da internet. E o tráfego orgânico ele flui de forma natural, tá? Mas se você quer mesmo ter um resultado, construir sua autoridade, construir sua audiência, eu aconselho que você contrate uma empresa ou uma pessoa que saiba realmente ministrar ali, realmente organizar essas campanhas, esses anúncios para você, beleza? Porque na maioria das vezes as pessoas acham que apertar o promover do Instagram, ela tá anunciando. Não é bem assim. Então a questão é, contrata uma pessoa ou pense em estudar em relação a isso, beleza? E essas mais ou menos são as diferenças principais entre eles. Tamo junto. A próxima pergunta é do Altamir e ele diz aqui: sou funcionário de uma fábrica de produtos químicos, estou estagnado em uma posição que não aumenta o meu salário há anos. Show, beleza. Bom, assim, as perguntas são muito rasas e a gente não consegue aprofundar muito nelas. Mas basicamente, quando a gente está descontente com a nossa posição, a primeira coisa que a gente tem que entender, então, Altamir, a primeira coisa que eu olharia, começaria a olhar. Primeira coisa, você está entregando o que é pedido 100%, integral, né? Esse é o primeiro ponto. Porque muitas das vezes as pessoas pensam, principalmente essa cabeça de funcionário, que, por exemplo, hoje você recebe o seu salário na sua empresa, trabalha CLT, você recebe 100% do seu salário no final do mês, correto? A empresa espera que eu entregue 100% do que me foi pago. Exato. Então, assim, o 100% ele não é um limite, ele não é um teto, ele é a base. Ele é seu piso ali, né? Exato. Então, assim, e aí eu começaria a estudar alguns conceitos, que é o que eu chamo de over-deliver, né? Esse conceito eu aplico muito em todos os meus projetos, com o meu time também. O que seria o conceito de over-deliver, tá, pessoal? Basicamente, como o próprio nome diz, a tradução literal, né, seria entregar muito mais, tá? É a sobre-entrega, tá? É super entregar. Então é quando você realmente motiva ali, né, entrega muito mais do que foi pedido, tá? Esse é um ponto muito interessante. Só que como que você vai mostrar isso de fato? Como que você vai entregar isso de fato? Primeira coisa você tem tido reuniões de feedback, né, as famosas one-on-one com seu gestor frequentemente? Então, começa a responder essa pergunta para mim. Não tenho tido. Tenho uma vez ao ano. O que eu, no seu caso, faria, tá? Eu iria propor ao meu gestor para fazer uma recorrência por trimestre, por quarter, a cada semestre, pelo menos, de uma reunião de feedback. Porque se a pessoa te dá um feedback e ela não tem nada para te dizer de pontos a melhorar, por exemplo, assim, você também pode mostrar para ela o que você fez de over-deliver, né? Entregar realmente o que você foi a mais e cobrar de fato em cima, com argumentos, né? Com estratégia, não simplesmente pedir um aumento ou pedir uma mudança de cargo, tá? Então, eu trabalharia esses conceitos, pensaria, primeira coisa, estou entregando 100%? Não, estou entregando 100%. Como que eu faço para entregar mais? Como que eu faço para ser over-deliver? E depois marcar essas sessões de feedback com o meu gestor para que ele possa então perceber o que você está entregando e também te dar um retorno sobre isso. Valeu? A Vitória disse: tenho um ateliê de produtos artesanais. Nunca fiz nenhum tipo de propaganda dentro da internet, mas hoje em dia vejo uma necessidade que tenho para o meu negócio. Vocês podem me ajudar com isso? Qual o posicionamento? Onde investir dinheiro e como começar sem saber nada. Hoje, com a situação que a gente está passando, né, Sérgio, a internet se tornou algo obrigatório de qualquer empresa. Essencial. Se sua empresa ela não está na internet, ela vai deixar de existir. Ela vai deixar de existir em pouco tempo. Tá, vamos lá. O que é interessante você começar para você ter um posicionamento dentro da internet? Entrega conteúdo de valor. Entrega quais são as principais dúvidas que a sua audiência tem. Quais são as principais curiosidades. Quais são os seus pontos fortes. Eduardo, mas assim eu vou estar construindo concorrentes. Não. Você vai passar como autoridade. Então as pessoas, caso elas precisem de um serviço, elas já vão te ver como espelho. Por quê? Se ela sabe, se ela entrega tanto no gratuito, se ela entrega tanta dica no Instagram dela de forma gratuita, e se eu pagar? Exato. Entendeu? E se eu pagar para ela? Então assim, você pode ter que começar esse posicionamento digital montando a sua estrutura, entregando conteúdo de valor, pesquisando sobre o seu nicho, quais são os principais concorrentes que você tem, quem que é o principal produtor ou a principal player do mercado. Então você começa a estudar o seu nicho, tá? E depois você parte para a mão de obra, para a execução, tá? Então mais ou menos dessa forma que você pode começar a trabalhar. A próxima pergunta
é do Tiago. Ele escreveu que é dono de uma pequena empresa do ramo têxtil. E o problema que ele tem é o seguinte: só sei se minha empresa está indo bem ou não quando fecho caixa. Cada fim do mês é uma surpresa. Estou cansado de ficar tomando susto. Nunca sei o que esperar. 90% dos empresários brasileiros. 95% dos que eu conheço. Então, assim, pode parecer estranho, pode parecer assim até demais, mas ele foi muito verdadeiro no que ele escreveu, né? Isso é muito É importante. um problema real. Então, assim, literalmente. primeira coisa que você tem que ter, você como empresário, você tem que sair dessa parte operacional e ir para essa visão estratégica. E como que você faz isso? Bom, você tem que ter esse monitoramento em tempo real do que está acontecendo com o seu negócio, tá? Ah, Sérgio, mas como que eu faço isso? Bom, toda empresa tem um objetivo. Cara, o objetivo da minha empresa para esse ano é ter um faturamento superior a 1 milhão, é ter um lucro líquido, é se posicionar no ramo tal do mercado, é atingir novos clientes. Então, assim, todo mundo tem um objetivo. Através desse objetivo, você vai usar algumas ferramentas para ir te mensurando como que está seu progresso. Exatamente. Só que em tempo real, diferente de ficar esperando só entrada e saída de Ferramentas caixa. de processo, né? Exato. Tá. Quais seriam essas ferramentas, né? A gente tem várias, mas eu vou citar 3 aqui que são muito importantes. KPI, né, os KPIs, métricas e metas. Então, mas não é a mesma coisa? Qual que é a diferença de cada um? Bom, o KPI, né, o KPI, basicamente, ele é o indicador-chave de processo. Tá? As métricas e as metas, elas também são diferentes, tem diferença entre as duas, tá bom? E eu vou explicar um pouquinho para vocês como funciona, que vão exemplificar de forma clara como está o andamento dos seus negócios. Inclusive, eu fiz um post bem detalhado, que é quase uma consultoria. Exato, paga! Que está lá no nosso perfil, então não vou me prolongar muito, mas comece estudando. Então, KPIs, metas e métricas. São ferramentas muito simples que de um dia para outro você pode implementar na sua empresa. E dá uma recorrida lá no post do All In Mastermind, que você vai encontrar também alguns posts informativos como esse, desmistificando ferramentas muito simples que vão fazer muita diferença no seu negócio. Muito simples mesmo, viu? Exato. Show! Temos uma pergunta aqui do Matheus. Ele diz: sou dono de um outlet de roupas masculinas e tenho muita vergonha de gravar vídeos e até mesmo de tirar foto da minha empresa. Mas eu percebo que essa questão de humanização de marca vem sendo um diferencial das grandes empresas e eu quero isso para o meu negócio. Vocês podem me passar algumas dicas de como destravar esse medo e ir melhorando nisso? Tem um mestre aqui, então eu não vou nem falar nada, essa eu vou ficar calado, vou deixar o cara explicar, dar a dica aí, dar o step by step, vai lá. A questão é o seguinte, cara, primeira coisa, você quer gravar um story, é legal, essa comunicação, você ter essa conexão com a sua audiência, cara, isso é perfeito. Por quê? Porque você vai ter realmente essa conexão, a humanização da marca que a gente fala. Então vamos lá, como que eu vou destravar isso, Eduardo? Pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, primeira coisa que você tem que fazer, se sentir confortável. Veste uma roupinha legal. Cara, tem muita gente no ambiente, vai para o ambiente sozinho. Ô pessoal, deixa eu dar uma estudada aqui, entendeu? Se sinta confortável em gravar um story. Não adianta fazer forçado. Não adianta fazer nada forçado, porque vai mostrar no vídeo, vai parecer realmente que você está forçado. Isso não vai ficar legal. Uma coisa que eu te falo, eu passo isso para os meus clientes também, é o seguinte. Cara, melhores amigos. Melhores amigos, onde você tem pessoas ali que já tem alguma intimidade com você, seja o Sérgio, seja a Maria Luísa, seja o Tiago, etc. Você pega essas pessoas e coloca ali e pede feedbacks para elas. Cara, eu tô acertando? Tá legal? Não tá? O que eu posso melhorar? Isso aqui, isso, aquilo, entendeu? Pessoas do seu convívio que não vão te julgar por estar bom ou não. Exato, que vão te passar um feedback positivo, ótimo, que vão te passar um feedback negativo, ótimo também, que ali a partir disso você pode melhorar. Então vamos lá, se sinta confortável, beleza? Veste uma roupinha bacana, vai para um ambiente que você se sente confortável e coloca nos melhores amigos. É a principal ferramenta hoje do Instagram para você perder a timidez, é o Melhores Amigos. Então essa é a dica que eu tenho para te passar. Isso aí, show de bola. Next one. A Patrícia escreveu uma dúvida aqui pra gente, porém pediu para não identificar com detalhes da empresa. E a questão dela é o seguinte: promovi um funcionário que era muito bom com o gestor de departamento que ele já trabalhava, porém agora ele não consegue controlar os outros empregados por ter vindo do mesmo time. Como reverter essa situação? Bom, show de bola. Quem nunca ouviu aquela velha história da loja que foi lá, tinha o melhor vendedor de todos da loja, foi lá promover o cara gerente. Aí ela perdeu o gerente e perdeu o vendedor. Então assim, isso aí é mais comum do que parece, né, pessoal? Bom,
nem todo mundo tem aspiração para ser um líder. Por isso que é muito importante a gente fazer esse mapeamento e conhecer esse perfil. Foi o que eu disse lá no primeiro, na primeira pergunta, né, na primeira resposta, tá? Então, assim, o primeiro ponto é saber se essa pessoa tem ou não essas aspirações. Por quê? Primeiro, se você confia que ela vai adquirir isso, você pode investir em treinamento, se ela tem realmente uma aspiração para aquilo. Então, você pode treinar ela para que ela fique cada vez melhor. Mas o seu caso já aconteceu, você já promoveu essa pessoa. E agora é um caminho sem volta, porque assim, ou você demite o cara, ou então você de fato treina ele para que ele fique bom naquilo. E a primeira coisa, antes mesmo até de treinar esse funcionário, que eu poderia te passar de dica, é o seguinte. A primeira coisa que tem que sair da cabeça dessa pessoa que está nesse cargo de gestor é que ele não controla pessoas, tá? O bom gestor, ele controla processos, é diferente. Ele conhece os processos, ele é o detentor, né, da cultura da organização. Então ele vai controlar os processos e vai fazer com que os outros funcionários se adequem ao processo, né, se adaptem a ele e participem, sigam os processos, tá? Então se você começar por aí, você vai ter eliminando, sei lá, 80% dos problemas dele. Do processo. E depois o resto é treinamento que você vai ter que fazer para que ele se torne de fato um líder, tá? Se você quer um cara que vai mandar em pessoas, você está querendo ter chefes, tá? Você está querendo formar chefes e não líderes. E isso pode ser um erro fatal para sua organização. A próxima pergunta veio da Eduarda e ela pediu para não identificar com o que ela trabalha, mas diz: já usei algumas vezes o botão promover do Instagram, tive alguns resultados como seguidores, curtidas e algumas vendas, mas vejo que isso não é tão relevante como o famoso gerenciador de anúncio. Qual a diferença entre eles e como posso usar os dois, por exemplo, no meu negócio, já que um já me trouxe resultado? Tá, vamos lá. O que é o gerenciador de anúncios, tá? O gerenciador de anúncios é como se ele fosse o cérebro da sua empresa dentro da internet, tá? O que é isso, Eduardo? O que é o cérebro da internet dentro... O que é o meu cérebro da empresa dentro da internet? No gerenciador de anúncios, você consegue segmentar públicos, segmentar idades, segmentar interesses, comportamentos, posicionamentos. Então, ali você vai moldar seu público. Eduardo, eu já tenho o meu perfil de público ideal. Lindo, perfeito. Então, a gente vai buscar novos públicos, que a intenção é realmente buscar novos clientes. Tá? Então, o gerenciador de anúncios ele funciona mais ou menos dessa forma. Você vai moldar o seu público ali dentro, você vai buscar novos clientes e, consequentemente, aumentar o faturamento. E assim, o que eu vejo é que é muito personalizável, né? A grande diferença, Isso. né? Já o botão promover, você vai falar detalhes dele, mas basicamente ele é muito engessado. Ele é uma opção, a primeira opção básica para quem quer começar, mas não sabe como fazer. O botão promover, você vai rasgar dinheiro. Ah, Eduardo, mas eu tive resultado. Beleza, você teve resultado aquele momento. Você não vai conseguir usar aquele mesmo público que comprou de você para comprar de novo, o famoso remarketing, o famoso pós-venda. Então, que é muito importante, né? Com certeza. Então você não vai conseguir moldar esse público novamente. Tá? O botão promover, ele pode ser útil em determinadas situações, tá? Isso aí a gente tem que analisar o perfil da sua empresa, analisar o orçamento, analisar todo o processo ali que vai ter do seu negócio, tá? Então vamos lá. O botão promover, você está rasgando literalmente dinheiro, e o gerenciador de anúncios, ele é o cérebro da sua empresa dentro da internet, beleza? Então funciona mais ou menos dessa forma. Eu aconselho de novo, vai procurar alguma coisa, quer anunciar, quer levar a sua empresa para o digital? Procura uma pessoa capacitada, treinada, que vai conseguir te entregar o resultado que você espera. É um próprio gestor Exatamente. de tráfego, né? Porque assim, o que ele falou de rasgar dinheiro é que assim, a gente tem que saber, como a gente utiliza o tempo, a gente tem que saber utilizar nosso dinheiro também, né? Ele tem que ser muito bem utilizado pontualmente. Então assim, aquele tiro no escuro, né? O gerenciador basicamente é isso, né? É aquele tiro de sniper, né? Ele acerta o cliente específico. Exatamente. Né? Tipo, cara, eu quero segmentar, eu quero... ela disse aqui, né, que qual que é o ramo da empresa dela mesmo? Ela não especificou. Bom, ela não especificou o ramo da empresa. Porém, por exemplo, eu quero uma cliente feminina, do sexo feminino, de 15 a 19 anos. A gente consegue segmentar. Cara, tudo você vai dessa direto forma. naquela pessoa. Até parece assustador. A pessoa que tá vendo aquele anúncio, ela fala: meu Deus, como que essa pessoa sabe que eu tenho esse interesse, que eu preciso desse produto e que eu tô aqui em determinada região de Catalão, morando no bairro Santa Terezinha? Cara, isso é absurdo. Detalhe que você consegue isso é absurdo. Ter, né? Então ali você consegue realmente captar o seu cliente da forma exata, da forma perfeita, digamos assim. E ali você vai conseguir converter a venda, tá? Show. Então, fechou. A nossa última pergunta é do João Paulo e ele mandou: sou empresária há mais de 5 anos e não consigo sair do trabalho braçal. Queria ter uma visão mais estratégica do negócio,
porém o operacional ainda depende muito de mim. Complicado, viu? Complicado. Esse é um fato que, assim, o cara abre empresa e deixa de ter vida, né? Então, assim, a gente precisa de fato solucionar isso. E esse talvez seja um dos problemas que eu mais encontro quando eu vou prestar alguma consultoria de gestão, tá? Porque isso é muito recorrente, tá, pessoal? E o primeiro ponto que eu começaria indagando e fazendo a pergunta para você mesmo, né? O time operacional que depende de fato de você, ou é você que está criando essa dependência? A gente tem eu tenho essa peculiaridade de, eu não consigo delegar as atividades. Você está trabalhando isso comigo. Então é muito complicado essa parte de delegar as atividades, essa parte é bem complexa mesmo. É exatamente isso, assim, esse ponto de delegar é um fator assim, que é decisivo. Mas para delegar você precisa confiar. Então, assim, uma coisa não acontece sem a outra. Não. Tá? Então, assim, mas como que eu vou confiar na pessoa? Bom, basicamente, tudo é treinado, tá? Então, você tem que treinar o seu time para que ele fique tão confiável ao ponto que você consiga, de fato, esquecer aquilo que eles estão fazendo e se posicionar de outra forma, que é realmente esse nível, tá? Quando o cara sai do operacional, ele, de fato, consegue focar em outras coisas para fazer a empresa dele crescer. E a cabeça dele vai pra outra coisa. Porque enquanto ele está no operacional, coisa. ele não consegue crescer. Porque ele está focado no básico, no dia a dia, entendeu? Então, assim, você precisa de fato sair. E se você está procurando fazer isso, você já está começando um passo à frente, porque a galera, ela acomoda. Eu tenho ali o meu lucro, eu tenho o meu rendimento, minha empresa tem X funcionários. Beleza, então ele já falou que ele vê esse problema e ele quer solucionar. Cara, continua assim. Exato. Então, assim, como que eu faria isso, né? Primeiro passo, você pode treinar uma pessoa, né? Treinar alguém do seu time para ser, de certa forma, seu sucessor, né? Fazer o que você faz, né? Apoiar o time operacional. Você elege um líder interno para que seja o líder do time operacional. Ou então você traz essa pessoa de fora. Mas como que eu vou fazer isso? O próprio Álvaro Schocker, que ele é um empreendedor que está mudando o ensino sobre negócios no Brasil, ele estava respondendo uma pergunta esses dias que basicamente falava sobre isso. Como que eu deixo de fazer alguma coisa e tudo mais? É muito simples. Acha alguma coisa que você é nota 7, nota 6, nota 5 e encontra alguém que é nota 10, que faz a mesma coisa. E aí sim, você vai deixar de fazer o que você não é bom, você deixa a pessoa fazer que é muito melhor do que você, e aí você passa a exercer outras funções que você pode ser nota 10. Exatamente. Ou seja, você aproveita os recursos da melhor maneira possível, tá? Isso é muito importante. Então, o primeiro ponto é fazer essa análise, entender quem faz melhor o que você já faz hoje, para que essa pessoa possa tomar essa liberdade, você possa confiar nessa pessoa e que isso de fato fique de uma forma orgânica. Que a sua empresa vai ter processos. Né? Exato, você estabiliza isso dentro de processo, né? Ferramentas para automatizar isso. E talvez existam, você pode também buscar essa ajuda, esse auxílio, através de sistemas, formação de próprio software mesmo, para ajudar a travar um pouquinho esses processos para que eles ocorram sem necessariamente precisar de você. De forma natural. Exato. Então é isso, pessoal. Esse foi o nosso primeiro episódio do nosso quadro Out Office, tá? Onde a gente vai fazer esse esquema de perguntas e respostas, tá? Se você tem alguma dúvida, se você ainda não, a sua dúvida não foi escolhida, né? A gente vai gravar novos episódios. Quando, onde e como. Só quem vai seguir as redes sociais vai saber. A gente vai postar alguns spoilers igual a gente postou hoje, tá? Então fica atento. Se você tem aquele amiguinho, aquela pessoa que tem essa dúvida que a gente esclareceu aqui, pega o link. Manda para ele, manda o link do Spotify, manda o link do YouTube, dos Reels que a gente vai fazer, dos cortes que a gente vai fazer e postar nas nossas redes sociais, beleza? Espero que você tenha gostado, espero que a gente tenha esclarecido suas dúvidas, né, Sérgio? Ajudado de certa forma. Ajudado, e é o que eu sempre falo, agregado valor. Se você está assistindo esse vídeo agora pelo YouTube, não se esquece de inscrever-se no nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar um like no vídeo. Comenta aqui pra gente também aonde você quer ver o Out Office, né? Qual parte, para quem conhece o nosso dia a dia, o nosso lifestyle, aonde você acha que a gente deveria gravar, em qual situação, também falando de negócios, tá? Deixa um feedback pra gente e fica atento nas nossas redes sociais para saber de tudo em primeira mão dos conteúdos que estamos produzindo. Então é isso, pessoal. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro episódio do Out Office. Valeu! Tamo junto. Falou, galera. Tamo junto. Valeu!